Bem-vindos ao Executando Boas Ideias, o programa, o videocast onde a gente avalia e entende o que está por trás da execução de ideias que transformaram a vida de pessoas e a vida da cidade. E, enfim, hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Oscar Segal. O Oscar é meu amigo de muito tempo, algumas décadas, e eu tive a oportunidade de acompanhar a trajetória do Oscar ao longo desses últimos décadas, eu poderia dizer, né? E, na verdade, o Oscar teve uma ideia transformadora algum tempo atrás, que foi fazer a primeira piscina de onda das Américas. E agora o Oscar está por trás de mais um projeto transformador, que é o Beyond the Club, que é onde era lá o Transamérica, coisa e tal, aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo. É um terreno gigantesco. E ele está fazendo um projeto transformador que não só está mudando a vida da cidade, como a dele, como a de diversas pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Então, Oscar, baita de um prazer estar com você aqui. Prazer é meu, Geraldo. Tá? Grande prazer estar E eu contigo e queria te começar rever. a gente se conheceu lá atrás, em Pois é. Maresias, imagina, É, aquela a gente- praia no litoral de São Paulo, e você sempre teve essa veia empreendedora, meio empreendedor serial, né? Mais do que serial killer, é um empreendedor serial. E eu me lembro quando você começou com essa iniciativa da grama, que era uma coisa transformadora que ninguém sabia o que ia dar, né? Pois Como é é. que... Conta um pouquinho dessa história aí, da tua origem e por que que surgiu tudo isso naquele momento no tempo. Tá. Eu comecei um pouco no seu ramo, eu era publicitário há muitos anos atrás. Isso eu estou falando, eu tinha 20. Eu comecei, eu parei de estudar cedo e virei publicitário. Fui trabalhar numa gráfica, até quase como metalúrgico, e segui a carreira até os 29 anos como publicitário. Então, a criação, a criatividade. Eu trabalhava muito com direção de arte, minha família vem de uma coisa meio linkada a artes. E com 29 anos, por acaso, eu começo a entender um pouco com meu pai alguns ativos do patrimônio dele e percebo que existia uma maneira de agregar valor nesses ativos, que eram basicamente terrenos, e acabei virando um incorporador imobiliário, ou seja, pulei de publicidade para incorporador. E ali começou a minha jornada como incorporador. E o incorporador nada mais é do que uma pessoa que enxerga uma localização, agrega valor, tem a visão do que pode ser feito naquele local para as pessoas que ele vai atender as necessidades, moradia. Eu sempre trabalhei muito mais com moradia, com residencial, e a vida foi me levando aí. A empresa era jovem, nasceu no Plano Real, isso era um grande Como diferencial. chamava, Oscar? Chamava-se Klabin Segal, que na década de 2008, inclusive, fui seu cliente na Neogama. Exatamente, eu lembro bem. Mas, enfim, era uma empresa que nasceu em 94, e aqui, isso é emblemático, porque nasceu na estabilidade econômica, no Plano Real, enquanto o mercado de incorporação vinha muito na ciranda financeira. A palavra management não era muito usada, a palavra governança, a palavra Código de Defesa do Consumidor não existia. Então a gente nasceu de uma maneira a se posicionar no mercado como uma empresa mais de humanas do que de exatas, embora fosse uma empresa que todo mundo achava que era uma construtora, nem chamam de incorporador, né? Não chamam de incorporador de construtor, mas na verdade são funções E diferentes, eu me né? lembro, para aqueles de vocês que não tiveram lá nesse momento, a gente estava junto, né? Teve a oportunidade de atender a conta da Klabin Segal na Neogama. E eu me lembro que vocês tinham alguns conceitos de gestão, de pessoas, da entrega do que vocês estavam vendendo, os produtos e tal, que eram completamente transformadores naquele momento, né? Era porque a gente nasceu num momento já que o país se transformava. Então, em 98, para você ter uma ideia, o Plano Real em 94, a gente já publicava balanço. A gente mostrava, a gente entendia que o mercado de capitais ia se aproximar do mercado de real estate. E para isso, para ter uma aproximação e estar na frente, a gente resolveu ter uma governança alinhada às práticas de mercado. A Ibovespa, na época, BOV3. E a empresa, isso se pagou, porque é isso que você está falando. A gente estava no lugar certo, na hora certa, que foi quando o mercado se abriu para os IPOs em 2006. E a gente foi a terceira empresa mais jovem do mercado de real estate. Era um mercado muito familiar, de repente passou a ser um mercado muito mais Regulamentado, muito né? mais regulamentado, muito mais profissionalizado, muito mais transparente.
E a gente se posicionou muito rápido, mesmo como uma empresa muito jovem, porque a gente enxergou lá atrás. E aquilo foi, enfim, foi um divisor de água para o mercado. Nem sei se foi muito bom, acho que estragou um pouco o mercado. Nosso negócio não é replicar produto, é fazer com cuidado cada um deles. Mas talvez você estivesse um pouquinho adiante do teu tempo também naquele momento. Acho que sim, porque a gente começou, muitas outras empresas mais antigas que a gente demoraram um tempo para fazer o IPO porque não tinha todos os disclosures, todos os processos, todas as práticas dentro de casa e, obviamente, na hora que você vai para o mercado, você tem que ter ser auditado por uma empresa global, ser uma série de coisas que era necessário para você dar esse passo. A Klabin Segal deu esse passo, se posicionou na época até como uma das maiores empresas do Brasil. Isso para te dizer que, assim, para chegar lá foram muitos produtos, foram muitos terrenos, foram muitos posicionamentos diferentes, foram muita inteligência de mercado, a gente gostava de falar com o cliente. Eu era publicitário, meu sócio era cineasta, para você ter uma ideia, quando a maioria eram engenheiros das outras, e a gente queria falar com o cliente, a gente queria entender, a gente queria, e o cliente, a gente fazia cafés da manhã na obra, o cara falava maluco, a gente personalizava o mercado, falava, vocês estão malucos, personalizar, isso aqui vai ser maluquice, a gente desenvolveu um software que personalizava rápido, enfim, a gente tinha o contato com o cliente. Até em 2008, quando a conta era sua, a gente ia se reposicionar, e eu me lembro do slogan até hoje, que chamava Klabin Segal, que ia ser Klabin Segal, seu lugar no mundo. Que era uma campanha linda, né? Maravilhosa, seu lugar no mundo. No começo eu olhei aquilo e falei com o Alexandre, seu lugar no mundo é o que a gente fazia. E eu me lembro da campanha, cada parede é uma parede, cada um pendura a sua foto, cada um tem sua vida dentro de casa, é o seu lugar no mundo, e a gente personalizava, que cada produto era diferente do outro, no mesmo prédio, era muito bacana. E entregava uma verdade muito, muito consistente do que vocês queriam vender e do que vocês estavam entregando. Então, mesmo naquele tempo lá atrás, quando ainda não existia rede social, era uma verdade que vocês assumiam para dentro da empresa e que vocês tinham a coragem de contar isso para o mundo de uma forma muito verdadeira. Era muito legal. Era muito bacana. Era muito legal. Inclusive, uma passagem rápida, uma dessas obras que a gente fez café da manhã, a gente lançou o drywall para um padrão acima do que os drywall. O drywall era usado muito em moradias populares, a gente usou na classe média e a gente foi lá no dia da visita à obra e a gente sabia que ia dar problema, porque parece uma parede de papelão, embora seja muito melhor para se usar, para se manter, para se flexibilizar a planta. E aí, de fato, isso aconteceu. Aí então os Klabins aqui põem esquadria de ouro na casa dele e parede de papelão aqui na nossa casa. E essa era a grande diferença nossa, porque a gente estava lá. Aí a gente chegava lá, os Klabin estão aqui, quer jogar tomate, pode jogar, era todo o prédio. Então aquilo desencadeava uma percepção de que a gente estava fazendo um produto horroroso. E a gente parou. Estamos aqui, os Klabin, quer jogar tomate, pode jogar tomate. Agora o negócio é o seguinte, o Royal é melhor por causa disso. E a gente revertia a situação, porque estava lá com a cara para bater. Mostrava que a gente... Entregava essa verdade, não só do teu negócio, mas de vocês também. E a entrega é muito tenso. A hora que o cara está querendo sair da sogra, quer parar de pagar o aluguel, é o momento que ele está ansioso. E como a gente vinha com essa relação, café da manhã, personalizando, a nossa entrega era com flores, cara, de verdade. Tinha 27 arquitetas que as pessoas chegavam para receber, como tinham tido um relacionamento durante os 3 anos, personalizando planta, e eles amavam a gente. Então a gente era uma empresa a gente se considerava uma empresa de humanas que criava o seu lugar no mundo. E foi um grande sucesso. Muitos produtos até lá, depois veio a abertura de capital, e eu vendi minha empresa num processo de consolidação, na época a maior empresa, a PDG, uma compra reversa junto com um espanhol, não é o caso. E quando eu vendi a empresa, eu acabei indo para o PTG, fui ajudar a estruturar a área de real estate, fui me associar lá, um clima organizacional muito diferente do que eu estava acostumado. E eu tinha uma pulga atrás da orelha de morar fora. E apareceu uma oportunidade de morar fora, então eu fiquei pouco tempo no BTG, 1 ano. Mas foi um grande aprendizado também estar do outro lado da mesa, onde está a grana, a distribuição. E fui morar fora, porque depois do Lehman Brothers tinha muita oportunidade fora. Eu tinha um grupo de investidores que achavam que existia de fato uma possibilidade de a gente fazer um dinheiro legal nos Estados Unidos, e eu acabei indo para os Estados Unidos morar 2 anos e meio,
fazendo o que eu sabia fazer, incorporando, comprando terreno, empacotando. Foi um sucesso, a gente ganhou bastante dinheiro no ciclo. E voltei em 2014, até porque eu não queria virar cidadão americano. Eu fiquei lá com visto de estudante. E falei, vou abrir uma gestora, como era a visão do BTG. Qual era a visão do BTG? Era, vamos cherry pick bons produtos, jogar dentro dos fundos que a gente distribui, e eu preciso de alguém de real estate para validar disso. Então, cara, eu tenho Para dar o selo de para dar o credibilidade selo em de cima que o do que nós produto é estamos bom. falando, né? Não é analista financeiro, é um cara que conhece da garagem, da planta, da Não, eficiência. tem um track record para poder, inquestionável. E que tem relacionamento com o mercado. Então já tinha conhecia muitos incorporadores, fui fazendo isso. Acontece que, como você lembrou aqui, a gente era surfista, né? A gente gostava da onda, da praia, aquela coisa era muito sexy, né? E eu fui sendo afastado pela vida desse esporte, porque filho, a praia começou a ficar inviável de se ir, machuca o joelho, aí chega lá aquele crowd, a gente não consegue mais disputar essa onda. É um horror, tá certo? E eu acabei me afastando do surf. Em 2014 vem esse garoto chamado Gabriel Medina e começa a emocionar o mundo. Coloca fogo, abana a brasa de toda essa surfistada que está por aí e transforma o surf num esporte de massa. Né? Que hoje é meu sócio, por sinal. Meu sócio na minha incorporadora. Mas assim, chorava, cara. Era que nem assim, passava as madrugadas, minha mulher não entendia nada. 4 da manhã, eu vendo a bateria do Gabriel me xingando, chorando. E aquilo foi me trazendo de volta. Puta, adorava esse esporte, era esporte da minha vida, era onde eu mais me divertia, onde tive os lugares mais incríveis da minha história. E eu falei, cara, eu vou surfar de novo com essas tecnologias acontecendo, um brasileiro. Pô, aí apareceu a tecnologia do Kelly, isso já em 2015. Vendo tudo aquilo na televisão, Tahiti ao vivo, falando, esse negócio, eu preciso pensar. Aí comecei a ruminar e continuava a minha empresa, que chamava-se KSM, que é Klabin Segal Modal, na época era sócio do Banco Modal. Eu escolhi um sócio um pouco menor, para criar esse caminho de ser gestor de ativos imobiliários. Então aquilo ruminava, até que um dia, um dos fundos que a gente tinha era de Private Equity, que comprou um pedaço da Bossa Nova Sotheby's, que é uma comercializadora de imóveis de alto padrão. Ela estava vendendo dentro da Fazenda da Grama um subcondomínio dentro do condomínio, como existe na Baronesa, existe na Fazenda Boa Vista, etc. E o presidente da Bossa Nova, que eu participava do conselho, representando o fundo, chegou e falou, pô, a gente conseguiu aqui pegar a terceira fase da Fazenda da Grama, os caras estão gostando do nosso trabalho dentro desse subcondomínio, mas o condomínio está difícil, não tem liquidez, está barato, perdeu o mercado para os outros condomínios. Eu falei, como é que é? Tem expansão? Tem fase 3, tem fase 4. Eu falei, aqui dá para fazer a praia. Você já estava com a ideia de fazer a praia. Tava lá, isso já era 2017. Tudo bem, mas tudo isso já vinha burilando Já na tua vinha, cabeça, que você falou, surf com incorporação imobiliária, com o que eu conheço, com o fundo, com o banco, com a oportunidade, com o crowd na praia. Tudo. Ou seja, todos os fundamentos estavam lá. Todos esses elementos começaram de alguma forma a amalgamar na tua cabeça, que em algum momento você falou. Isso é interessante, porque tem gente que fala que sorte teve sorte. Não, sorte é quando a oportunidade encontra a preparação, né? Então, assim, a oportunidade você não administra, a preparação você administra, né? Então, você estava preparado. Você tinha a experiência, você tinha a visão, você tinha a credibilidade no mercado, você tinha acesso à grana para poder fazer o... Não, foi difícil. O primeiro foi difícil. Pode dizer não, que eu saí passando o chapéuzinho aí. Eu vou pegar no interior de São Paulo. Aliás, eu convidei o próprio BTG que recusou. Ah, olha aí. E que é teu sócio hoje que é meu sócio hoje no Beyond, porque ficou triste de não ter participado, para não falar outra palavra. Vamos combinar o seguinte, para aqueles de vocês que estão olhando, você chegar naquele momento, em 2017, e falar, gente, sabe o que é? Eu vou pegar no interior de São Paulo, vou fazer uma praia com onda lá para o pessoal ir surfar.
Mas, assim, de novo, eu me Mas preparei. é uma ideia difícil de vender. É difícil, Por mas melhor estava lá. que você seja no pitch, é Tava, difícil de tava vender, lá a entendeu? pesquisa, a gente fez uma pesquisa, que queria entender um pouco a demanda desse elasticidade de preço. Os fundamentos eram óbvios, Geraldo. Pô, ir pra praia estava difícil, ir pro interior o adolescente não queria ir, surfar estava complicado, a segurança na praia é bem pior do que esses condomínios no interior, que são muito mais controlados e para as crianças e para os adolescentes, teoricamente, são muito mais seguros, inclusive para os adultos. Enfim, só que não tinha um match. O adolescente não queria ir porque não tinha o que fazer. Ir para a praia estava complicado, então não dava para surfar. Eu falei, pô. E o que a gente faz na vida é agregar valor nos locais. Então a gente falou, porra, é um amenity. A onda é um amenity, mas por que só a onda? Vamos fazer uma praia, porque a praia é o lado sexy da história. É o visual, é a atmosfera. Então a gente, ali naquele momento, falei, dá para fazer. Foi difícil até comprar a área, porque o cara que estava vendendo falou, não, você vai estragar meu condomínio, isso aqui não pode ser, pelo amor de Deus, porque eu comprei dos incorporadores originais da Fazenda da Grama, que tinha um problema pela frente, que era lançar 2, 3 fases sem apelo nenhum, com mais do mesmo, que já era difícil, que tipo, baixa liquidez e um preço baixo, e cheguei para os caras... Um momento que tinha muita oferta, né? O segunda moradia sempre sofre nos picos das crises e sempre se dá bem no auge do sucesso, do crescimento. Não é um lugar mais fácil de ganhar dinheiro, segunda moradia, mas assim, naquele momento só dava para pensar naquele lugar, e é 1 hora de São Paulo, tinha muitos fundamentos. E aí acabei comprando o terreno, lançamos e começou. Obviamente, a gente mostrava um pasto e falava, isso aqui vai ser uma praia. Aí os caras falavam, cara, acho o saco, né, meu? Você tá maluco, cara? Isso depois de eu já ter visitado as tecnologias pelo mundo, que isso é importante fazer esse ato. E nessas eu encontrei a Wave Garden, que é originalmente o desenho da onda do Kelly Slater é deles, ou seja, a primeira tecnologia, que é do Foiler, é deles, só que eles perceberam que aquela tecnologia não era comercialmente viável. Então, e aí o Kelly fez com os engenheiros dele essa tecnologia da onda do Surf Ranch. Que ele tinha participado do desenvolvimento disso. Então, ele trouxe os engenheiros da Waveguard, que tinha uma tecnologia de foiler, levou para os Estados Unidos e fez Lamar, junto com, enfim, com alguns investidores, aquela onda espetacular, só que ela é inviável. Uma onda a cada 4 minutos, gasta muita energia, então não se viabilizava aquilo. E nessas idas e vindas eu conheci também a Wave Garden, que era uma empresa fantástica, e eu em San Sebastián, eu andando nos morros, de repente olho lá para baixo e vejo aquele clarão azul e falo, nossa, o que é isso? Aí chega lá, aquele barulho do mar no meio do campo, as ondas perfeitas quebrando, falei, aquilo era de arrepiar, falei, nossa, isso aqui não tem como dar errado. 2017, 2018. 2017, 2018. Então defini a tecnologia, achei o terreno, falei, agora vamos botar para quebrar. E aí eu trouxe uma coisa que os empreendedores do mundo hoje valorizam muito, os empreendedores que estão fuçando nesta coisa de desenvolver condomínios ou parques ou mixed use com a onda, estão olhando e estão usando a Praia da Grama como referência. E a própria tecnologia, a Wave Garden e as outras tecnologias vieram falar com a gente, falaram, cara, vocês foram os caras que tiveram a melhor visão da união da tecnologia com a atmosfera de praia, ou com a atmosfera que essa tecnologia pode proporcionar. Usabilidade. Pode se dizer assim. Então, a gente fez uma praia, cara, com barulho. Você fecha o olho, não sei se você já foi na grama, ou você vai aqui, você fecha o olho, parece que você está no mar. Você abre o olho, não está num horizonte infinito de mar, mas você vê onda, você vê surfista, você vê pôr do sol, é uma sensação incrível. E depois que a gente entregou, cara, foi a confirmação do sucesso. A gente teve sorte no caminho, um pouco de sorte, que foi a Covid, e que foi o Brasil com 2% de juros, assim, 2 situações que ajudaram a segunda moradia e a liquidez de qualquer produto, porque ninguém queria deixar dinheiro no banco. Tudo bom. Mas foi muito segunda moradia, foi assim um caso fora da curva, o que
valorizou a segunda moradia, porque as pessoas não queriam mais ficar na selva de pedra. E Né? vocês agregando um baita de um valor na grama, né? Vamos combinar? Porque Não, isso é comprovado no momento que passa tudo e a gente, antes da praia na grama, a gente vendia, sei lá, 10%, 15% do valor da Baronesa, 10% do valor da Boa Vista. Hoje a gente vende na grama, que já acabou, vende a 80%, 90% da Boa Vista. Então, o amenity faz toda a diferença e as pessoas estão muito felizes lá, muito. É do avô ao netinho, cara, eles se encontram lá, um joga tênis. Então, assim, era aquilo que a gente visualizou estava acontecendo. interessante falar isso aí, porque é o seguinte: você teve essa visão pioneira, essa ideia conseguiu executar e colocar essa primeira iniciativa na grama. Hoje em dia, tá todo mundo vindo atrás de um jeito ou de outro, né? Nós vamos chegar nisso aí, Pois é, entendeu? Mas aí que você conseguiu entregar a grama foi 2000 em e... 21. Primeira vez que eu fui para lá foi 2021, pode ser? Pode ser, estava entregue. Você pode ter ido um pouco antes, que estava É, em um pouco antes, um pouco, construção. mas eu não me lembro exatamente a data. Tá. Mas é um negócio que é impressionante. É isso que você falou. Tem esse contexto que você insere a pessoa nesse ambiente que parece que você está na praia mesmo. Parece que você está na Só que você está na praia, praia com segurança, 1h30 de São Paulo, com ondas com perfeitas, ondas perfeitas, sem água viva. sem água viva, sem estresse, É né? uma maravilha. E o testemunhal das pessoas era muito incrível. A gente transformou golfistas em surfistas. A gente transformou a vida de muita gente. Não, e o que você vê de gente começando a surfar hoje, Não, em função disso, é uma loucura. Surf virou. Você faz surf ou beach tênis, entendeu? Hoje em dia, porque. relato simples. Pessoas, a grama eminentemente era um condomínio voltado para o golfe. Tinha um bom campo de golfe, mas só golfista lá dentro. E golfe é uma coisa, não é tão inclusiva, concorda? É 4 horas, ele mais 3 caras jogando, não tem. É golfe, né? É golfe, fica lá 4, 5 horas. Então é um esporte social, legal, tal, mas não. Eu não gosto particularmente, me entediei um pouco ficar 4 horas ali no mesmo lugar. Mas a gente teve alguns golfistas que viraram surfistas. E os caras chegam pra mim, cara, minha vida mudou. Eu, em vez de jogar golfe em Atlanta, que a minha mulher não quer ir, meus filhos não querem, ninguém quer ir da minha família pra Atlanta ou pra Orlando jogar Tô indo golfe. surfar na Barra Eu Califórnia. tô indo pra Costa Rica, vai a família inteira começa a levantar, eu quero ir, pai, quero ir junto, eu quero ir mãe. Então assim, aí quando você vai ver, você muda a dinâmica da família, cara. Você muda o lazer, você muda o contato, você muda o ponto de encontro, você muda. É muito interessante. E a gente sentia isso. E na pesquisa também apareceu muito isso. O surfista fala, não, esse negócio de praia com onda artificial. O cara que. O cara no aspiracional, as pessoas adorariam aprender a surfar. Então, todos os esportistas que eu conversei na pesquisa, que não eram surfistas, falaram, o esporte que eu tenho um recalque de não ter feito é surf. E agora Então, pode fazer, né? agora pode. Então, esses foram meus primeiros compradores, não foram super fan. E a gente nunca posicionou também como uma praia de onda, a gente posicionou como uma praia para todo mundo, para a família, para os amigos, que você se reúne, que tem onda também. E é assim que a gente está se posicionando o Beyond também. Mas peraí, antes de chegar no Biona, aí você entregou a grama com sucesso, foi legal, mostrou a valorização. Antes você vendia terreno lá, 10, 15% do valor numa Boa Vista, de uma Baronesa, passou a vender 80, 90, fez o investimento, foi legal. E aí, de repente, você se viu com esse negócio, Pois é. tendo sido sócio do BTG lá atrás. Fui bater na porta deles de novo, porque Mas você já tinha tido a ideia do Transamérica, Não, do Teatro Alfa, era do muito Espaço, prematuro, porque ou era São Paulo? não, primeiro 100% focado na grama, eu falei, eu tenho que fazer esse negócio, é um espetáculo. Então o detalhe ganha o jogo, o detalhe Detalhe ganha o jogo. Você sabe que, um parênteses, né? Todo mundo que a gente conversou aqui tem a ideia. E o que faz a diferença é o detalhe na execução, as Pois é. pessoas, você vai se cercando, a É resiliência para poder time, fazer é acontecer, exatamente entendeu? isso. Se você, enfim, o nosso negócio é de detalhe, eu sou obcecado por isso, eu sou obcecado por as pessoas não estarem conformadas e estarem sempre inconformadas e querer melhorar e querer. Sabe que tem uma frase do Bernard Shaw que ele fala assim em inglês, né? Vou traduzir, mas ele falava a pessoa conformada tenta se adaptar ao mundo, a pessoa inconformada tenta se adaptar ao mundo à visão dela, né? Então todo o progresso humano depende da pessoa inconformada, né? Porque é ela que vai atrás e vai Eu tentando acho que transformar a realidade dela. Faz sentido, não são pessoas acomodadas.
É mais sofrido, porque você é mais perfeccionista, você vê defeitos, você não consegue curtir tanto o lugar. Eu demorei 1 ano e meio para curtir a grama depois de entregar, porque eu chegava lá para surfar e ficava, puta, mas aqui não tá certo, aqui não tá certo, o jardim não tá sendo bem cuidado, não sei o que, não Aquele sei o que. guarda-sol tá Meu torto. Deus do céu, porque, não, olha, roupa de borracha, esquecemos de pôr pendurador de roupa de borracha, começa. E era assim, cara, era um sofrimento com bobeirinhas, mas é a bobeirinha que faz a diferença. E, cara, na hora que eu vi a felicidade de todo mundo lá na grama, eu falei, tem que levar para São Paulo. São Paulo merece uma praia, né, E a cara? tua ideia já era trazer para São Paulo. Foi daí que você falou, vou Não, trazer não, eu para São nunca Paulo. pensei em trazer para São Paulo. No primeiro momento, até porque São Paulo, ó, achar um terreno, etc. Eu achava que era um pouco de barreira de começar por São Paulo, era difícil, era muito dinheiro. Então nunca, assim, um dia. Precisava experimentar aquela Não grama. tinha essa, Mas assim, essa se eu fizer e escolha. der certo, eu posso replicar esse negócio em outros lugares. E aí o primeiro lugar que eu pensei em replicar foi São Paulo. Só que aí a tarefa é mais hercúlea, porque precisa de muito mais dinheiro, precisa de muito mais dinheiro. A gente ficou pensando, como que a gente vai trazer para São Paulo? É mixed use, é do lado de um shopping, é com hotel, é com residência, é o que, cara? O que eu vou trazer para São Paulo? Se eu fizer com residência, eu preciso de um terreno 10 vezes maior, porque o negócio ocupa espaço. Fazer uma praia grande, eu preciso de espaço. Putz, aí 1 hora ali, brainstorm, fazer um clube, cara. Há 80 anos não se faz um clube. Clube tem estatutos antiquésimo, governança horrorosa. É um centro de política cheio de conselheiro querendo jogar santinho para se eleger. Os caras que se elegem são normalmente gente que não tem muito tempo, aliás, tem muito tempo, ou seja, pessoas que não têm, não estão no auge da vida delas para criar, para dar dinamizar Como o diz o clube. Arthur Brooks, já está na inteligência cristalizada, não Pois está na é. inteligência fluida, né? A gente E falou do tem... Arthur Brooks aqui, que é o titular da cadeira de felicidade na Universidade de Harvard. Uau. E ele tem aquele livro dele, que chama From Strength to Strength, que ele fala exatamente isso, do período na vida que você inova e do período na vida que você não inova mais, que você está lá para... E aí tem as questões talvez até de insegurança das pessoas terem um certo prestígio no meio em que convive e tal. Então vira uma politicagem da cor. E então, assim, cara, clube pode ser interessante. Comecei a desenhar alguns modelos, começamos a falar, falei, vou falar com o BTG agora de novo, tem um relacionamento. E o BTG comprou a ideia, até pelo case da grama, falou, não, esse eu não quero ficar fora de jeito nenhum. E criamos uma marca com a ideia de expandir com essa marca, com esse modelo de negócio. O primeiro flagship é o Beyond, então virou um clube moderno, um clube que tem muitas diferenças Agora, econômicas. antes da gente falar do clube, baita de um culhão de vocês comprarem aquele terreno naquele lugar, daquela forma, e fazer uma piscina e um clube, mais do que a piscina, o clube, né? Que é um todo um clube. conceito, inclusive o conceito de ownership do clube, que é um negócio completamente diferente, né? O próprio modelo do negócio é um modelo diferente, né? Os caras... Cara, assim, é um empreendimento vultuoso, vultuoso. Parque Global, por exemplo, da Bueno Neto, é um empreendimento vultuoso. Tem que ter culhão também. Esse é outro, tá? O Adalberto É muito legal. é um cara que eu me lembro, há 20 anos atrás, ele quebrando pedra para fazer aquilo acontecer. Pois é. Então tem uma coisa das pessoas que têm uma visão e acabam executando essa visão, que é essa coisa da resiliência. Ele mesmo mudou a visão dele, mas ele tinha um terreno que ele Você acreditava que lembra, era uma antigamente transformação era de São Paulo. golfe. Pois Quando é, começou. não, começou com um campo de golfe, prédio baixo. Mesmo a JHSF, o Cidade Jardim, é assim, fora da realidade. Você falar Como que assim, né? todo o mercado inteiro olhava aquilo e falava, vamos comprar, fazer uma média renda, baixa renda. O cara fez o lugar mais luxuoso de São Paulo. Você fala, o cara enxergou o que a gente... E acho que a praia foi um pouco isso. Eu enxerguei o que as pessoas não estavam enxergando. Até porque tem uma relação emocional, tem uma relação de prazer, tem uma relação profissional. Tinha muitas coisas que me conectavam com aquela possibilidade. Surfava. E aí, cara, aquilo virou uma tendência mesmo. Eu chego lá no fim porque eu vou construindo, mas hoje é uma tendência, clube. Beyond virou uma referência global. Virou. Sob o ponto de vista de modelo de negócio, é um dos melhores que tem, porque você se subsidia com as vendas de título ou com venda de lotes, porque a maioria das piscinas que tem no mundo hoje são 23 piscinas, 24 piscinas, contra 37 mil campos de golfe, que gasta mais água e precisa mais espaço.
Então tem um potencial gigantesco, mas a maioria dessas piscinas são parques, com empreendedores um pouco mais modestos, com menos experiência, falam, vamos alugar por hora, né, mais do varejo, gente menos É um outro sofisticada. modelo de negócio? É um modelo pior, porque você não se subsidia com a venda dos seus ativos, você acaba tendo que pôr 100% do dinheiro, esperar 5 anos para pagar, fazer o payback, para depois ver resultado. O nosso negócio não, como incorporador, é muito similar às incorporações, você subsidia com as vendas. Criamos, obviamente, atrativos, além da onda, da praia, um monte de coisa. Tem esqui, tem skate, tem coworking, tem residência, tem hospedagem para os sócios. Até comentei que você tem um amigo meu que está morando na frente, comprou um título Pois do é. Beyond e falou, pô, eu não saio mais daqui. Não vou mais daqui para lugar nenhum. Aquele prédio na frente dobrou de preço, Olha cara. aí. E tem uns 5, 6 caras que compraram lá. Alguns moram, outros fizeram inclusive de QG. A tecnologia é cara, ainda a gente fala com alta renda, é difícil viabilizar isso na baixa renda ou na média renda. Isso se viabiliza, você consegue dar esse acesso a essas pessoas através de parque, que é muito mais simples você alugar uma hora e surfar, mas o modelo financeiro é um pouco pior. Mas a gente acha que com a escala, com esse potencial todo, as tecnologias também vão ficar mais acessíveis, vão ficar mais baratas e acho que cada vez mais você vai ver esse amenity aparecendo. Fala um pouco do Beyond, para a gente dar uns números do Beyond. O Beyond tem hoje quanto de metro, acesso, e o que você tem lá dentro de... Hoje o Beyond tem um terreno de 70 mil metros quadrados, ele é meio verticalizado. Na prática, eu gostaria de ter tido mais metros quadrados para ver se horizontalizar. Peraí, você está falando de 70 mil metros quadrados ali, né? De terreno. De terreno. Não, sem dúvida, é um terrenaço. Mas, assim, a praia, só para você ter uma ideia, a praia e a água, o espelho d'água, ocupa quase 25 mil metros. Olha aí. Ou seja, quase 1/3 do terreno já está ali. Então, para caber quadra de tênis, você tem que fazer ginástica, não é já na grama não. Você tem uma área gigante, você consegue horizontalizar, que é melhor, sob o ponto de vista de custo. Mas, enfim, em São Paulo não dava, verticalizamos, usamos inclusive as instalações do próprio Transamérica. Foi uma compra cara, comprar terreno em São Paulo. Meu sonho era o Jockey, tentei muitas vezes falar lá com o presidente do Jockey. Ele não entendeu, acho que ele não acreditou. Ele sim tinha um projeto megalomaníaco que nunca ia ser realizado, porque mexia no bairro, mexia com a comunidade. Assim, a gente sabia que aquilo... E a gente resolveu o problema do Jockey. Ia ser uma solução incrível para os dois lados, mas não aconteceu. Tentei convencer também o Adalberto. O Adalberto também tinha um programa lá diferente. Acabamos no Transamérica, que não é das melhores localizações, mas vai ser. A cidade vai crescer para aquele lado. A cidade tem um potencial para aquele lado monumental. E se você pegar a própria linha de crescimento que você está vendo, está indo para lá, né? Está indo porque não está densado lá e tem toda a infraestrutura. É assim, é tudo que um prefeito e um governador quer que se adense onde tem infraestrutura, que já tem saneamento básico, que já tem todo transporte, etc. Hoje, vamos lá, o Beyond tem, além da piscina, né? Eu posso ficar... vamos dizer a piscina, não, a praia. A praia, eu chamo de praia. Tem também piscina social, com fundo infinito, olhando a praia com onda. Então tem a praia com onda, tem beach tênis, tem futebol, tem quadras, tem tênis coberto, descoberto, tem pedal, tem pickle, tem esqui. Tem um simulador de esqui que você esquia. Você te prepara para neve assim de uma maneira que você não vai passar perrengue mesmo. E imagina aquela primeira esquiada que você dá com o seu filhinho de 3 anos, que está de saco cheio, que não quer ficar com aquela roupa, que está com frio, não conhece o professor, você chega lá, já chega esquiando. Então, assim, tem skate desenhado pelo Board Banquist, tem salão de jogos, tem e-sports, aí tem fisioterapia, tem gastronomia, tem esses quartos que a gente não chama de hotel, porque não é um hotel, são quartos só para os sócios. Tem coworking, que é a nova tendência. A pessoa chega lá de bicicleta. Eu consegui uma passarela, a gente deu para a cidade uma passarela naquele ponto, então as pessoas podem chegar de bicicleta. Vai pelo outro lado do rio e atravessa? Não, vai pelo lado de cá. Vai pelo lado de cá do rio e atravessa a marginal. E atravessa pela passarela, cai num lugar público que é na porta do Beyond, então você pode chegar de bicicleta, lá dentro vai ter um bicicletário com uma mecânica de bicicleta, então você pode deixar para manutenção, ou comprar uma bicicleta, vai ter loja também. Tua prancha fica lá no guardador de prancha, você chega lá de bicicleta, surfa, almoça, se quiser pega um teatro à noite com a patroa, porque o Teatro BTG Hall é dentro do Beyond, do Beyond do BTG Hall. Ele é arrendado para o Calainho, da Aventura,
que é um Não, profissional super promotor, não tem o que falar. espetacular de produções. E o BTG tem o name rights, mas as receitas uma parte do name rights, em parte da bilheteria, volta para o clube. Pro clube. O Bione é aberto ao público, não está dentro. Desculpa, o teatro BTG Hall é aberto ao público, está tá no complexo, só que com acesso para fora, até porque a gente está devolvendo para a cidade nos teatros mais importantes que a cidade já teve. Que era o Teatro Alfa. Então tem tudo, cara. Tem esporte, tem lazer, tem gastronomia, tem cultura, tem o que você quiser. É um one-stop shop. Você pode passar o dia lá com a família e cada um vai ter um assunto e cada um vai curtir de uma forma diferente. Ou, na pior das hipóteses, você vai ler um livro na praia. A gente já está começou um soft opening, com as ondas, porque as ondas já estão quebrando, inclusive. Eu passei por cima, outro dia eu vi. É impressionante, né? É um negócio que é surreal. Não, é grande, que você tem que ir lá, porque é muito grande. Então as ondas estão quebrando e a gente está fazendo um soft opening só nos fins de semana, porque a obra está rolando ainda. E, cara, as pessoas chegam lá e ficam lá o dia inteiro, cara. E nesse inverno, tudo bem, esse domingo agora fez um sol bonito, mas as pessoas não estavam de biquíni, mas estavam lá. Você via a esposa lendo enquanto o cara surfa, ou a esposa surfando, a criança brincando com... É uma outra relação. É muito legal, cara. O esporte, né? Você falou uma coisa lá atrás, no começo, a tua relação com o esporte 30, 40 anos atrás era uma, né? A tua relação com o esporte hoje, muito tempo depois, é uma relação melhor do que a que você tinha naquele momento. Porque você tem hoje todo um entorno, um ambiente, um contexto que te insere a família, traz você não tem aquele perrengue de trânsito, de coisa. Então você está aqui, né? Poxa, pois é, não, pro esporte. E eu fiquei 27 anos sem surfar. Voltei com 56, 57 anos, quando abriu a grama. E já surfei Maldivas, já surfei Costa Rica. Voltou, né? Voltei, cara. Voltou. Pô, eu adorava isso. Há 10 anos atrás eu fui para Maldivas, falei, não, vou surfar. Quase morri na água, porque estava completamente fora de forma, sem surf no pé. Achei que ia ser que nem bicicleta. Não é, o surf é mais complicado. Não é. E, cara, e o que tem me trazido feliz? Além dessa alegria de, primeiro, a gente gerou uma tendência satisfatória. Uma tendência que está sendo muito seguida, muito bacana. Porque o que você vê de coisa abrindo agora Pois é, e loucura. clube, a palavra clube, até para clubes de restaurante, enfim, está abrindo clubes. Então acho que a gente gerou uma tendência com esse amenity chamado praia com ondas, que não foi, já estamos sendo, enfim, muita gente olhando. Isso é de muita satisfação como empreendedor, ou seja, a gente conseguiu ser observado e ser seguido, porque a gente fez um gol de placa, e me inseriu no mundo do esporte de tal maneira que era uma coisa assim, eu era publicitário porque eu virei publicitário. Sei lá, minha família, aí conheci o Zaragoza, fui trabalhar no DPZ, era aquela época, né, década de 80, era muito glamuroso ser publicitário. Era os grandes empresários do mercado, os grandes ganhadores de dinheiro, superstar. O que hoje não é tão igual nesse setor, e então era glamuroso e tal, mas não é, eu queria mesmo ser jogador de futebol, cara, era isso que eu queria, eu adorava ser esportista, cara, eu gostava de surfar, mas lá em casa tinha um pintor enorme, um cineasta, não sei o que era muita pressão para eu ser alguma coisa, ler livros, ir no teatro e tal, e eu me afastava disso jogando bola, sendo um esportista. Mas eu queria só concluir disso, porque a Praia da Grama me inseriu na indústria do surf. E eu acabei ficando amigo dos melhores atletas do mundo. Entre eles os brasileiros, obviamente. Sendo convidado para as etapas pela WSL, convivendo com ídolos, cara. Que coisa que, assim, pra mim é assim, putz, isso aqui é do caralho, meu. Tô num lugar que eu adoraria estar, cara. E ver esporte, ir nos lugares, conviver com os atletas, trocar ideia. E o Medina, cara, que acabou virando... O Modal saiu, né? Foi comprado pela XP. E virou Klabin Segal, eu não sabia o que fazer com o M. Aí, uns 3 anos atrás, ainda falei, esse M vai ser seu, Gabriel. E virou. Depois de muito conversa com ele, eu trouxe ele para KSM, então hoje é Klabin Segal Medina. Que é o Medina. E convivo com ele de uma maneira. E o menino representa um pouco tudo isso. É um menino que superou, Batalhador, determinado, se relaciona com a natureza como ninguém, super talentoso, humilde, tem muitos valores que a minha marca, a marca Beyond,
quer introduzir para as pessoas, não só no Brasil, mas como no mundo. A gente quer que as pessoas percebam que se socializar, muitas coisas estão escritas em livros, como você já citou alguns, assim, ter amigos te rejuvenesce, certo? Estar perto das pessoas que você gosta te traz mais saúde. Cuidar da saúde te traz mais qualidade de vida. Pensar no meio ambiente é uma nova tendência, se você não quiser que o seu filho more na merda. Então, assim, junta o quebra-cabeça e fala, pô, essa marca ela tem uma áurea. E o Medina acho que traz uma validação para isso. Ele traz um selo de qualidade para essa. Nós queremos trazer mais um ou outro atleta de outra disciplina ainda para o jogo. Sonha trazer pessoas grandes também, que nem o Medina, atleta super reconhecido, porque a ideia nossa não é só fazer clubes, propriedades, porque crescer em clubes pelo mundo não é simples. Você tem que achar áreas boas, perto de lugares que tenha infraestrutura para fazer clube, né? Então tem que estar perto do emprego, tem que estar perto da escola, tem que estar perto do dia a dia das pessoas. Você não vende clube de fim de semana, aí você faz um condomínio de casa para o fim de semana. Então, encontrar um terreno em Los Angeles, em Miami, em Brasília, não é simples. Então, reproduzir. A Disney tem 5 propriedades no mundo, então é uma marca de 100 anos. A gente vai ter alguns pelo mundo, mas nossa ideia é crescer esse brand como uma marca de experiências e criar uma comunidade, seja de quem é sócio de clube, seja de quem não é, poder participar de experiências que a gente está agora começando a pôr no papel um business plan para oferecer, para começar a engravidar pessoas, obviamente pelo Brasil, mas depois o resto do mundo, porque hoje... Eu queria só chamar a atenção para 2 coisas aqui que você falou. Uma delas é que a tua ideia lá atrás da grama acabou transformando não só a tua vida, porque te trouxe de volta para o esporte, te aproximou dos teus ídolos, entendeu? Como transformou a vida de um monte de gente. Você falou que tinha uma pesquisa que a maioria dos esportistas, o esporte que ele queria fazer, mas por algum motivo tinha alguma barreira, era o surf. E hoje popularizou o esporte de uma forma que é impressionante, que eu ouço de gente começando a falar, não, porque agora eu surfo fim de semana. O próprio Fábio Gurgel, que a gente entrevistou Pois ele está aqui, surfando bem, cara. eu estava conversando com ele e eu comecei a fazer um outro esporte agora. Eu sempre gosto de começar alguma coisa nova. Você está fazendo kite, né? Eu tô no infoil. Né? Pô, eu tô adorando é esse negócio aí do infoil. E eu estava conversando com o Fábio, nessa altura do campeonato, você ser faixa preta num determinado esporte, começar faixa branca num esporte que você não sabe nem como é que é, né? Ele falou, Gera, você sabe de uma coisa? Eu comecei agora a surfar. Pô, pra mim tem sido uma experiência, assim. Então, como ele, que é gente que faixa preta num determinado esporte, se permite hoje entrar e começar a navegar nesse negócio. Então tem essa transformação, essa geração de valor, não só geração de valor para a cadeia de valor mesmo, quando a gente fala, mas geração de valor individual, personal para cada um, né? Que todo mundo que está envolvido, de alguma forma, está se beneficiando disso. Não tem dúvida. É assim, é sensacional. Não, é muito gratificante. E é muito legal ver as pessoas fazendo um esporte, porque ele é um esporte que se dá normalmente em lugares muito legais. Então ele tem uma vida. Lembra quando a gente era surfista com 18 anos? A gente gostava, né? Saber que ia andar com a prancha. As meninas gostavam do surfista. A gente era sempre moreno, estava sempre com o corpo bonitinho, aquela coisa toda. É muito sexy tudo. É uma história sexy, entendeu? Não é só o esporte, é todo o que envolve esse esporte, os lugares. E, enfim, cara, muito feliz aí de ter criado essa nova tendência. Acho que é uma avenida que se abre e nós estamos olhando agora com muitos competidores, né? Com muitos concorrentes. Oscar, meu velho, você tem algum recado que você queira deixar para o pessoal que está assistindo a gente aqui? Ter a resiliência, acreditar sempre acredite. Nas dificuldades que você aprende as coisas e acaba melhorando no dia a dia. Coisas meio piegas, assim, mas no fundo é a realidade dos fatos, entendeu? Acreditem sempre, cara, vão pra cima, tome 400 nãos, que uma hora vai chegar a sua hora. Se você desistir no primeiro, você vai ficar pelo caminho.
E faça as coisas com responsabilidade, porque não é que o fato de você ser inovador, fazer uma coisa que ninguém nunca fez, etc., que te permite a fazer de qualquer jeito. Você tem que fazer com responsabilidade. No nosso caso, a gente mitigou muito risco, a gente fez pesquisa, a gente estava com capital falando, conservadoramente eu preciso desse capital, porque se também não tivesse o capital ia ficar no meio do caminho. Então todas as ações que a gente tomou foi com muita responsabilidade, com muita determinação, sabendo que a gente trazia uma situação de inovação, mas sabendo também que a gente tinha consciência de que aquilo era possível de ser entregue sem susto e fazer parte da história, cara. A gente conseguiu agora fazer parte de uma pequena história na área de real estate do Brasil e do mundo. E transformando hábitos e atitudes de uma parcela gigantesca da população que está olhando para isso, que ainda não tem acesso, mas que já está olhando para esse assunto de uma forma muito aspiracional, né? Acho que, assim, o meu negócio, ele faz um pouco isso, transforma a vida das pessoas, né? O seu lugar no mundo, como você falou, é uma frase muito forte. Você entrega para a pessoa desde o mais simples, dignidade de moradia, até o mais sofisticado, uma moradia que te atende em todos os sentidos. E esse lugar nada mais é do que o seu lugar no mundo. O Beyond é o seu lugar no mundo, cara. Essa que é a realidade dos fatos, cara. Tá lá entregue agora. São Paulo ganhou uma praia, cara. Obrigado, meu. Gente, mais uma vez, obrigado para vocês aí que estão assistindo a gente, acompanhando hoje o Oscar e deixando essa mensagem super positiva aqui para nós. Então, Oscar, obrigado pela tua presença. Obrigado você, cara. Valeu.